Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz seja convosco. A palavra de hoje está em Atos, capítulo 9, versículo 39 e 40. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. Todas as viúvas o rodearam, chorando e demonstrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Pedro, fazendo sair todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, assentou-se. Irmãos, vemos nesse texto, mais uma vez, que a oração ela foi o único recurso encontrado para atender o que o homem precisava naquela situação. Ali, na verdade, era uma situação de morte. Nenhuma situação que chegamos hoje é pior do que esta, porque não havia solução racional para aquela solução ali, para aquele motivo, né? Situação de morte. A oração feita em comunhão com Deus, né, é a forma que a gente tem de alcançar a resposta e a solução para os nossos problemas. Dorcas era uma serva muito amada e querida por todos. A Bíblia não fala qual era a doença que ela tinha, mas o resultado foi a morte. Pedro foi chamado e havia um pedido para que ele não demorasse. Ou seja, há momentos em que a necessidade da resposta divina é imediata. E o clamor naquele momento era grande, mas os problemas aos olhos humanos era impossível. Então, há momentos na nossa vida que a gente necessita de uma resposta urgente da parte de Deus. E a gente só consegue buscar essa resposta em meio à oração, em meio ao clamor. Foi o que Pedro fez. Porque o problema aos nossos olhos, quando é impossível, somente Deus pode agir com uma intervenção divina. Então, a Bíblia diz que aquele quarto era um lugar alto, onde Pedro iria orar a Deus e Deus iria operar um milagre. Então, o problema seria tratado no quarto alto. Podemos comparar o quarto como algum lugar de comunhão que a gente tem com Deus, aonde o problema é evidente e a nossa fé precisa ser colocada em prática. Existem momentos que nos levam ao extremo das dificuldades, com o objetivo de provarmos o quanto Ele cuida de nós e deseja ouvir o nosso clamor, a nossa oração. A oração que devemos fazer, então, é nesse quarto alto, o ambiente separado com intimidade com Deus. Então, que não está ligado a esta vida, mas à eternidade. Então, quando a gente nos reúne nesse quarto, saímos das medidas de razão, da nossa razão, e entramos num momento de comunhão com Deus. Então, no quarto alto, não pode ficar nada. As nossas preocupações, nem incredulidade, nem a nossa razão, tudo tem que sair. É o momento que estamos a sós com Deus, em total comunhão. É o momento que a gente separa para ter somente a intimidade entre você e Deus. Então, repare que ao pôr-se de joelhos, né, e após orar, Pedro voltou-se para o corpo. Agora nada tinha poder sobre a fé de Pedro, nem mesmo a morte. Somente após colocarmos a nossa causa em oração, podemos nos voltar para os nossos problemas, na certeza de que Deus já deu a solução. Então, que a gente possa viver a mesma experiência que Pedro e orar no nosso quarto, esse quarto alto, esse lugar separado, para que você possa ter a intimidade entre você e Deus
para que você possa ter comunhão, somente você e Deus, e provar o quanto Ele tem cuidado de cada um de nós. Que a gente possa permanecer na fé, em comunhão com Deus, entendendo que nele devemos colocar todas as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. O nosso Deus tem preparado algo extraordinário para nós. Então permaneça em fé com o Senhor. Permaneça. Quando chegou, levaram ele para um quarto alto. Essa foi a solução. O momento separado para que o milagre pudesse acontecer. Pedro orou, se entregou a Deus. A solução veio em intermédio de Jesus. Gostaria de orar por você neste momento. Pai, aqui está esse meu irmão, essa minha irmã, este jovem. Ô papai, que o Senhor possa, Senhor, separar, Senhor, um momento, Senhor, para que possamos orar contigo. Um momento de comunhão, de intimidade com o Senhor. Possamos separar o nosso quarto de guerra, o nosso quarto de batalha espiritual, onde o Senhor tem cuidado de nós, onde o Senhor tem demonstrado o seu grande amor. Por isso, papai, visita essa irmã, visita esse irmão, esse jovem. Dê a ele, Senhor, a oportunidade, Senhor, de falar contigo, de entregar a Ti, Senhor, Senhor, as lutas, as dificuldades que ele tem passado, as enfermidades. Que ele possa saber que o Senhor é Deus sobre a vida dele e que o Senhor possa fazer o milagre acontecer. Oh Deus, que possamos voltar ao primeiro amor, de intimidade, de comunhão. Oh Deus, de ansiedade de ouvir a Tua palavra, de estar na Tua casa, de pregar o Teu evangelho, de sarar as pessoas pelo Teu precioso nome, de levar as boas novas e dizer que somente o Senhor é Deus sobre todas as nossas vidas. Restaura, Senhor, a nossa vida. Aviva, Senhor, a Tua igreja.